Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Acidentes domésticos. 1 segundo de descuido, basta. Olá, o Conexão Poder recebe hoje o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf. O programa vai ser bastante polêmico hoje. Fique com a gente, o Conexão está no ar. Médico cirurgião, o deputado Guilherme Maluf está no seu 4º mandato parlamentar e completou há pouco 1 ano como presidente da Assembleia Legislativa. Ele já articula a formação de uma nova chapa, onde deve ser o primeiro secretário para gerir a Assembleia a partir do ano que vem. Bom, e participam desta entrevista a jornalista Ana Carla Costa e também o jornalista Paulo Coelho. Boa noite, deputado Guilherme Maluf, presidente da Assembleia. Obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui novamente. Já é a 3ª vez já que o senhor aparece por aqui, né? É uma honra tê-lo aqui. Como estão as negociações para a mudança da mesa diretora? O senhor hoje é presidente. O senhor está pretendendo virar primeiro secretário? André, primeiro dizer que essa eleição da mesa diretora é algo que a gente tem que tratar com naturalidade. Algumas pessoas acham que nós vamos entrar em guerra dentro da Assembleia. As conversações já começaram no ano passado, né? A eleição é só no final do ano, mas não, eleito, já começaram, já começou essa conversação. Não dá um tempo nem da gente sentar na cadeira para já estavam falando em sucessão. Já quer trocar. Mas existe uma eleição realmente regimental para o mês de agosto e essas conversas já começam a transitar nos corredores da Assembleia Legislativa. Hoje tem 2 candidatos colocados como presidente, que é o deputado Emanuel Pinheiro e o deputado Eduardo Botelho. Que é o seu candidato. Que eu tenho mais afinidade com o Botelho, até porque ele me ajudou a me eleger presidente. Então, é o seu vice-presidente? É meu vice-presidente, é natural que eu o apoie. Então é do nosso grupo que nós nos elegemos. Então esses 2 candidatos estão fazendo essas discussões para que tente fazer algum tipo de... Mas não sei se vai acontecer um consenso ou não, mas é uma mesa importante porque é uma mesa da reeleição dos deputados, né? Então vai depender dessa mesa, do posicionamento de todos os deputados, um novo projeto futuro de uma candidatura a deputado estadual. O senhor está completando agora, exatamente, só um minutinho, só está completando agora, neste mês de fevereiro, exatamente 1 ano à frente do Poder Legislativo. Qual que é o balanço que o senhor faz desse ano todo de gestão? Muita polêmica, operação do GAECO na Assembleia, brigas internas, discussões, CPIs, enfim. O que é que o senhor tira de positivo desse ano que passou? Bom, nós entramos na Assembleia, como você mesmo disse, primeiro sem uma transição. Então eu levei algum tempo até montar uma equipe, levei algum tempo até ter a tarimba, a experiência de tocar uma estrutura como a Assembleia Legislativa. Tenho o apoio do deputado Nininho como primeiro secretário, que vem me ajudando muito nessa tarefa, do Botelho e mais alguns deputados que nos ajudam. Mas foi muito difícil, porque vocês sabem que houve uma transição da forma de fazer a gestão da Assembleia, de um grupo que tinha 20 anos comandando o processo legislativo do Estado de Mato Grosso, para esse novo momento, onde nós temos uma política diferente, um executivo diferente, a Assembleia também com uma nova postura, renovada em 50% dos deputados. Então foi um ano de muito trabalho, foi um ano de muita... Tivemos que ter muita paciência e muita harmonia, construção de muita harmonia e até mesmo com relação ao relacionamento com o Executivo, porque o Executivo também passou um tempo aí para se entender como se relacionar com a Assembleia. Então tivemos períodos aí conflitantes da Assembleia. Essa seria justamente a minha próxima pergunta. Conflitantes entre a Assembleia e o Executivo. Mas, contrariando o que o senhor está dizendo, nos bastidores dizem que a Assembleia é um puxadinho do Poder Executivo, é um puxadinho do Palácio Paiaguás. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Bom, isso é uma crítica política, André. Eu discordo plenamente. Nesse ano, nunca houve tanto debate como está havendo na Assembleia de Mato Grosso nesse momento.
as peças orçamentárias nunca tiveram tantas emendas como tiveram nessas 3 peças do ano passado. Então, isso demonstra que a Assembleia, em hipótese nenhuma, é um puxadinho. Ah, mas a gente conversa bem, tem uma harmonia com o Executivo? Tem, no meu grupo político é o que está comandando. Sim. O Pedro, o mesmo partido que eu agora. Então, é natural que a gente converse, mas tivemos sim algumas diferenças, alguns conflitos no que se refere qual é a receita do 12º, de que forma instituir aí os nossos processos legislativos, porque houve uma série de vetos do governo aos projetos de resolução da Assembleia. Então, todas essas matérias e todos esses conflitos, lógico, foram superados com conversa, foram. Mas foram superados mesmo? Boa noite, primeiramente, Boa noite, Paulo. deputado. Porque assim, o senhor fala... Vamos pontuar algumas questões, além dos projetos de resolução que o senhor disse que, e de fato, foram vetados em sua totalidade em 2015, Exatamente. não é? Mas aí tem a questão dos inativos e aposentados e pensionistas que o governo do Estado que estava pagando desde o governo Blairo. Chegou pelo táxi e falou, não, Você que vai pagar agora. vocês estão me devolvendo dinheiro para investir em outros setores aí, mesmo assim vocês vão ter que arcar com isso. Tem o episódio das ambulâncias. Mas a Assembleia voltou atrás, não devolveu o dinheiro, né? Não, tudo bem, mas estou dizendo assim que houve e ainda há, não é, entendimento de divergência. A divergência é natural? É natural. Mas não foi só uma, não foi só a questão... Foram diversas. Foram diversas. Exatamente. Foram todas superadas? Foram superadas sim, até porque... E não pense que não vai haver outras, com certeza vai haver. É natural isso, então. Quer um exemplo recente, Paulo? Decreto 380 do governo. Sim. Ia ser derrubado na Assembleia. Tá? Houve uma falha aí na forma como houve esse encaminhamento com o Parlamento Estadual, ia ser derrubado. Sim. Tá certo? Por algumas articulações políticas, das quais eu também fui um dos responsáveis, nós seguramos, criamos uma comissão, estamos fazendo um entendimento. Então, eu acredito que o Legislativo está dando sua contribuição, sim, a essa nova política e também à governabilidade do Executivo. E essa questão da... Primeiro tem que explicar para quem tem em casa a questão do decreto 380, né, seu Paulo? Tá, ela vai explicar daqui a pouco, verdade. Até porque a Ana Não, também... é melhor A gente fala explicar decreto porque- 380, as pessoas dizem, pô, que decreto é esse, né? Melhor explicar o que é, porque a minha pergunta ainda é relacionada à primeira pergunta, que é a questão da mesa diretora, a eleição. então vamos explicar o que é o explicar, decreto 380. É sobre ICMS, que foi adiado. Sobre ICMS. Só que se for por parte mesmo, o senhor ficou devendo a resposta para a primeira pergunta do André, que se o senhor vai para a primeira secretaria ou vai disputar para a presidência, ou o senhor não vai disputar coisíssima nenhuma, ou se o senhor quer Tribunal de Contas, o que o senhor quer, afinal de contas, na sua carreira política a partir do fim desse mandato do presidente aí na Assembleia Legislativa. Deixa eu só emendar uma pergunta Ok. na pergunta do Paulo, que também é relacionado a isso. Se essa alternância de cargos na mesa diretora não é prejudicial, não é permissível. Porque, assim, a gente questionou, nós não, mas os próprios deputados questionaram muito essa legislatura, a legislatura passada comandada pelo ex-deputado José Riva, que ficou 20 anos alternando nos cargos da mesa diretora. Ora presidente, ora secretário. Quer dizer, seria a mais gente não vai do mesmo, né? É isso repetir que tá querendo esse dizer. modelo se o senhor ficar Voltando na à era primeira Riva. secretaria e o Botelho como presidente? Acabou de criticar aí Fica os essa 20 anos do alternância. Riva. Não acredito nisso, Carla. Por quê? Porque esse é meu último mandato como deputado estadual. Eu não sou mais candidato a deputado estadual. Então, mesmo que eu venha a ser o primeiro secretário do Botelho, que não teria dificuldade nenhuma em compor com o Botelho, como disse, até porque ele me ajudou nessa eleição, então nada mais simples do que retribuir isso. Eu não sou mais candidato a deputado estadual. Tenho outros projetos? Tenho. Posso ser candidato a federal, Pode posso ser TCE. candidato a senador e TCE. Mas qual que é o seu principal? Não, ainda não defini. Ainda tenho tempo. Prefeitura de Cuiabá também entra nesse... Não sou candidato a prefeito. Isso está fora de cogitação. O seu foco é o TCE, um passarinho me contou isso aí. É um passarinho Não. tucano, assim, tem um Eu bico tenho simpatia, grande. sim, pela questão do TCE. Mas, Sabe passarinho tucano, bico grandão? mas eu tenho dito para os meus colegas que me perguntam isso, eu falo, olha, eu quero discutir isso no momento certo, até porque essa vaga do TCE,
ela está suspensa pela Justiça. Então, há uma discussão muito grande em cima dessa vaga, se essa vaga ainda é da Assembleia, se essa vaga é de conselheiro substituto, enfim, vou deixar para discutir a hora que tiver a vaga, né? Então, mas eu não sou candidato a prefeito e não sou candidato a deputado estadual. Então, eu não acredito que tenha algum tipo que eu vá atrapalhar, vamos dizer assim, não vou dar continuidade de forma Está de olho no Senado também? Esse é o projeto que mais me encanta. Mas eu vejo, temos alguns candidatos trabalhando de uma forma muito forte. Tem o Nilson Leitão do seu partido, inclusive, né? O Nilson vai gerar uma briga e condicionou a ida do governador Pedro Táxi para o PSDB, foi condicionada com relação a essa vaga. O apoio do Táxi a candidatura, possível candidatura do Nilson eu não sei. ao Senado. Isso você está... O senhor sabe, o senhor sabe que saiu lá da direção nacional do PSDB. Não sei, eu acho que o Nilson está indo bem na construção do projeto. Ele está pelo menos na sua frente, né? Há um bom tempo, não vai ter já está andando faz tempo. Não vai ter briga de forma alguma, até porque... Mas tem uns problemas judiciais que pode atrapalhar aí, né, essa candidatura ao Senado. Tem essa questão que eu acho que ele vai superar, mas também você não se esqueça que é uma eleição de 2 vagas, né, para Senado, e o PSDB hoje havia uma conjectura talvez de uma parceria com o Mauro, o que eu não acredito que o Mauro, se tiver o apoio do PSDB, seja que ele vai largar a Prefeitura de Cuiabá para ser candidato ao Senado. O histórico disso é muito ruim na política de Cuiabá, todos nós sabemos disso. Há exemplo do Wilson, que largou, que é do meu partido. Quase sinônimo de derrota, né? Exatamente. Então eu não acredito nisso. Então tem sim uma segunda vaga. Mas não seria muita arrogância pensar numa eleição de 2 senadores do PSDB em 2018? Uma arrogância não, uma pretensão demais, achar, poxa, a gente tem aí 2 nomes bons, né, o Leitão e o Maluf, vamos trabalhar esses 2 nomes aí, uma espécie de chapa pura e tentar, porque o Pedro o candidato deve se candidatar à reeleição, o Pedro Táxi, não é? Aí seria a mais absoluta chapa pura. Não, mas e tem um outro detalhe aí. Mas tem outro detalhe aí. O senador Blairo Maggi, filiano no PSD, ele é candidato na chapa do governador Pedro Táxi. Mas o nosso governador pode ser candidato a presidente da República, por que não? Eu posso ganhar na cena amanhã. Eu posso até ser candidato a governador, Paulo? Pode. Essas conjecturas, né? Enfim. Vamos polemizar. Eu falei no começo aqui que a cara do Ricardo. O Ricardo gostou dessa. O Ricardo de Freitas, secretário de imprensa da Assembleia, que está aqui com a gente no estúdio. Só sobre esse negócio aí, eu queria só dizer que o senhor cortou a minha fala, seu Paulo Coelho. Eu falei que ia também gosto do Ricardo. O senhor adora cortar, né? Eu conversei com o Blairo essa semana, ele falou que o PSD não está de forma nenhuma cogitado na coisa de imprensa. Será? Não, ele disse, né? E Papagaio também fala. Eu quero dizer o seguinte, que ele falou que PSD está descartado. Essa história de ter aí esses nomes fortes, teoricamente fortes, deputado Maluf, Mauro Mendes, hipoteticamente falando, que ele deixa a prefeitura para disputar o Senado, Nilson Leitão, aí outros tantos que já estão falando que querem ser também, disputar o Senado aí, isso para o senhor que vier 2 palitos, né? Não tem problema nenhum. Eu nunca escolhi. Você não pode ficar escolhendo adversário, né, Paulo? Mas tem leitura de cenário também, né? Tem pesquisa, você tem que construir isso, tem que estar bem. Eu acho que eu estou numa fase da minha vida, graças a Deus, com maturidade, atingi meus objetivos, cheguei a presidente da Assembleia, não vou fazer nenhum tipo de aventura. E para você se candidatar a um cargo de majoritário também, você tem que ter um grupo forte te alimentando, te oxigenando. Você não pode ser candidato de você mesmo. Então, se eu não construir isso também, um abraço, né? Nessa leitura aí, o TCE está muito mais próximo, né? Mas é o que eu falei aqui, um passarinho tucano. O senhor combina com o Zé Domingos Fraga, com o deputado Zé Domingos, combina com ele, acerta com ele, coloca ele na mesa e o senhor vai para o TCE. Ou será que essa leitura aí, a primeira secretaria estaria mais perto? Por se tratar de uma combinação na própria cozinha ali, Botelho, agora você vem, eu vou, depois você vem, eu volto, e assim até... Mas tudo bem, a gente está falando de 2017, 2018, pode ser o TCE. Pode ser. E a gente discutindo o seu futuro político aqui, né? Quando você não fala nada, quando você não responde, a gente fica aqui discutindo quem que... Eu falei no começo aqui, mas o Paulo me cortou, que vai ter polêmica, como sempre aqui no Conexão Poder.
O assunto da semana na Assembleia foi a polêmica terceirização. Um dos assuntos, né? Mas Do essa serviço foi a de grande polêmica vistoria. do serviço de vistoria do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Quer dizer, uma mensagem encaminhada pelo governo que permite a vistoria, os deputados aprovaram essa terceirização. Depois de muita polêmica, Depois de né? muita polêmica. É um projeto já antigo, já vem desde o governo do Blairo, se não me engano, essa ideia de terceirizar, acabou não indo para frente e agora conseguiram emplacar. Mas outro passarinho me contou também, deputado, que há colegas do senhor da Assembleia, alguns deputados também de olho nesse serviço de vistoria. Como é que é isso, hein? Olha, teve um deputado que fez essa acusação em plenário, né? Pois é. Eu até fui procurar entender melhor isso. Me parece que é um parente de um deputado que tem algum tipo de negócio nessa área. Mas o fato é que está ainda na fase de denúncia. É uma denúncia que foi jogada. O deputado Zeca Viana, isso é público, Sim. chegou na tribuna e fez essa denúncia. É isso. Inclusive fez a denúncia contra o PSDB também, né? Parece que não há interesse do PSDB e interesse de um deputado em ter uma empresa De vistoria. de vistoria. Eu, até durante a minha fala, eu falei... Achou que era com o senhor o negócio? Comigo, indaguei, ele falou, não é com você não, é com outro deputado. Eu falei, não, ok. Esse outro deputado ele falou depois, que chama-se Eduardo Botelho. Eduardo Seria Botelho. um parente Futuro próximo. presidente, né? Não, um parente próximo do Botelho que estaria com essa empresa aí. O Botelho primo, também sobrinho. tem ligação com a empresa que hoje é a empresa que faz o registro de gravame no DETRAN também, que é a EIG, que era a antiga FDL, né? Então, por isso que as pessoas já fazem essa conjectura e ligam o nome dele. Bom, mas aí o Botelho é uma pessoa que tem investimento em diversas áreas. Ele é um empresário, um mega empresário, ele tem investimentos na área de transporte, na área de... então, é uma holding aí que o Botelho tem enorme, Sim. né? Mas não acaba ficando mal para a Assembleia, deputado? Não, se ele aprovar for... um projeto onde tem interesses de deputados... Mas ele foi arguído sobre isso. Legislar em causa própria? Foi arguído por diversos deputados e ele, pessoalmente, não tem nenhum tipo de empresa ligada à questão da vistoria do DETRAN. Sobre essa questão do FDL, ele fez a sua defesa, mostrou que houve sim uma passagem dele por esse contrato social. Inclusive, ele está respondendo por isso, está mostrando, está se defendendo e acredito que ele vai provar que era um negócio no momento, ele nem era deputado ainda, né? E agora ele não está mais nessa empresa. Quer dizer, pelo menos não diretamente. Agora eu não sei. Mais ou menos como o Lula também não é dono de sítio. Não, aí não. Brincadeira aqui. Isso aí, exatamente, isso aí falou que é brincadeira. Eu ia falar Mas assim, o Lula é dono de sítio, sim. Pronto. Já ia ponderar. Mesmo assim, deputado Maluf, aí quando o senhor fala assim, eu tendo, não é, a apoiar a candidatura do Botelho, isso não incomoda em saber que as coisas não estão exatamente transparentes, não é? Quando você vê que o cara tem empresas, vários tipos de empresas que tem vários interesses, com vários o serviço interesses, público, né? Ora com a Assembleia, ora com o governo, isso não acaba manchando aquele discurso de transparência, de inovação, de novidade. Isenção, né? Olha, ou não? Eu sou daquelas pessoas que eu prefiro acreditar na inocência das pessoas. Ele está provando, ele está se defendendo. Então, eu não acho justo fazer uma condenação antecipada, um veto à pessoa dele, né? Eu tenho conversado com o Botelho e dito a ele que eu só não faria uma composição com ele se houvesse alguma dificuldade de relacionamento com o governo. Porque eu tenho uma orientação partidária. Sim. E vou seguir firme essa orientação partidária. Eu fui o último dos moicanos do PSDB, não vou sair do PSDB e voltei a ter um governador, então eu sigo firme nessa minha orientação partidária. Então, o Botelho contribuiu muito para a eleição do Pedro Táxi e a gente tem feito esse debate e ele se mostra bem alinhado com o governo. Existe possibilidade de composição com o deputado Emanuel Pinheiro, uma chapa de consenso na Assembleia? Difícil. O Emanuel tem uma orientação de oposição ao governador. Aí pode mudar também, né? Pode mudar. Inclusive de partido ele pode mudar, né?
comenta. Bom, falando se em até o mudar, nós PSDB. vamos mudar de bloco. Eu tenho que fazer um intervalo, deputado. Eu recebi aqui um WhatsApp da jornalista Patrícia Sanches, do site RD News. Aliás, um abraço para o Romilson Dourado e para toda a equipe. Ela pergunta sobre a verba de suprimentos, deputado. O senhor convocou os deputados a prestarem esclarecimentos, deputados da legislatura 2010 a 2014, se não me falha a memória. 2011 a 2014. Isso. E o senhor mesmo foi perguntado sobre isso nos depoimentos da Justiça. O senhor ficou de encaminhar documentos antes das operações. O senhor já fez isso? A pergunta dela. O senhor também prestou contas e como o senhor usava essa verba de suprimento que é paga pela Assembleia? O senhor responde daqui a pouquinho. Depois do intervalo, não sai daí, já voltamos então com o presidente da Assembleia, deputado Guilherme Maluf. Então só, já. Da Assembleia. Deixei a pergunta no bloco anterior, na passagem de bloco, a pergunta da jornalista Patrícia Sanches, do site RD News. Ela encaminha a pergunta sobre a verba de suprimento, deputado. Se o senhor já encaminhou as informações ao Ministério Público e se o senhor recebe essa verba e como o senhor gasta essa verba. Bom, esse fundo de suprimento, como é dito, primeiro que é algo perfeitamente legal. Muitas instituições públicas se utilizam desse instrumento para pagar despesas não previstas nos orçamentos, onde você não tem aí licitações para atender as necessidades de um poder. Então... que é o valor o valor é 8 mil reais de valor. Se a pergunta se eu usei nesses 4 anos, usei sim. Inclusive, são 8 mil reais mensais, né? Mensais. Inclusive, eu tive, ao longo dos 4 anos, meus recursos utilizados foi em torno de 70 mil reais. Acho que ela são 96 mil ela por ano. perguntou também se o senhor prestou conta Mas, sim, dessa 70 verba. mil os 4 anos. Não, se são 8 mil por eu mês. Só usei. O total para cada parlamentar são 96 por ano. Mas ele não precisa O necessariamente senhor usou usar em os 4 8 mil, anos né? 76 mil reais. Entendi. Então, usei, prestei conta sim, até porque você tem um tempo, 90 dias para você prestar conta. Presta conta para quem? Para o Tribunal de Contas? Não, você presta conta para a Assembleia. Você presta conta para a Assembleia. Depois essas contas são auditadas e aprovadas pelo TCE. Sim. Então, essa conta para a mesa diretora? Para a mesa diretora. Certo. Então, prestei a conta, como todos os deputados devem ter prestado. Eu usei basicamente na compra de combustível no momento quando a Assembleia não tinha, a licitação estava interrompida. Então, eu não usava fundo de suprimento, só usei especificamente nesse momento. A grande preocupação é porque, deputado, essa verba foi utilizada de forma indevida por outros deputados na gestão passada, nas gestões passadas, e inclusive foi alvo de 2 operações, né? E pegando esse gancho teu, concluindo a pergunta aqui da Patrícia Sanches, se prestando essas contas para o MP, o senhor não teme ser apontado como traidor pelos colegas? Não. Eu acho que é algo que foi até auditado. Tive hoje no Tribunal de Contas, eles têm um relatório lá dos auditores que passaram, que viram essas prestações de contas, que inclusive vão fazer um relatório para mim sobre essa condição de 2011 e 2014. Esse relatório deve ser entregue ao Ministério Público. Não tem como ser traidor, porque todos os deputados terão que fazer também. Então, de que jeito? Pois é, então a mesa diretora decidiu chamar... a sua pergunta. A mesa diretora decidiu... Mas deixa eu só complementar, Paulo. 2 pontos importantes dessa verba. Foi a minha gestão no ano passado que fez um projeto de resolução e acabou com o fundo de suprimento. Então nós tínhamos direito, criou uma verba indenizatória maior. Criou uma verba indenizatória maior, acabei com o fundo. Acaba com os chamado penduricário. Exatamente. Né? Só aí eram 8 mil reais que tinham, fora a verba de gabinete, fora o fundo de suprimento. Também para 65 mil reais. 65 mil. Então agora a mesa diretora, ela quer ela quer saber dos atuais e dos ex-parlamentares, quer obter os recibos, não é? Quer ter uma comprovação. A prestação de conta. Que seria chamada prestação de conta. O que acontece? Você acha que é possível, você acha que o deputado da legislatura anterior vai ter recibo
provar? Alguns me falaram que tem, outros não tem. Aquele que não tiver, aquele vai estar comprometido, então. Aquele que não tiver, às vezes o Tribunal de Contas tem, tá? Então, os valores nós temos lá. Quanto cada deputado gastou, nós temos. O senhor vai solicitar do Tribunal de Contas esses valores que o Tribunal de Contas tem para prestar essas informações para o Ministério Público? Eu já solicitei. E deve ser entregue nos próximos dias, então. Ele está fazendo um levantamento. O conselheiro presidente Antônio Joaquim não estava hoje lá, estava de viagem, mas eu já tenho uma audiência marcada com ele, para ver que prazo que ele vai me dar para entregar essa auditoriazinha. Isso ameniza de alguma forma, deputado, isso ameniza a boa relação, porque afinal de contas a Assembleia está contribuindo, que é o papel dela, com o Ministério Público no processo de investigação. Isso ameniza um pouco ou não a tal CPI do Ministério Público? Está contribuindo e também está investigando o próprio MP, né? Você está, enfim, é uma relação assim meio, né? Paulo, eu não sei, assim, essa pergunta eu não sei responder. Entre tapas e beijos com o senhor não sabe responder essa pergunta. Por quê? Porque existe algumas, por parte do Ministério Público, algumas pessoas mais ponderadas, outros são mais radicais, outros entendem que porque não houve, por não ter sido encontrados esses documentos, que está havendo ocultação de documentos, outros entendem que quando eu peguei a gestão e nós fizemos uma ata e não houve a transmissão, está lá escrito que houve, por exemplo, se você me perguntar até hoje, eu não fiz o levantamento completo do patrimônio da Assembleia. Tá? Então, nós temos justificativas para não ter esses documentos. Tá? Então, isso está sendo construído e nós tomamos as medidas necessárias na hora que nós cancelamos esse tipo de fundo de suprimento. Né? Agora, há suspeitas de que isso foi usado indevidamente, com lavagem de dinheiro, como recurso para ser aplicado a nível eleitoral. Aí denúncias é o que mais existe. Isso tem que ser investigado. Né? E eu estou disposto a passar por essa investigação. Aliás, já estamos passando. Né? Existe alguma medida de controle interno para evitar que também a verba indenizatória de 65 mil caia nesse tipo de situação, de acusações ou suspeitas de desvios ou de má utilização dessa verba ou desvio de finalidade? Quais são os mecanismos internos de controle que o senhor criou para que isso seja o mais transparente possível? Primeiro, cara, dizer que hoje não tem mais aquela história, por exemplo, que tinha no passado. Um tem direito a 200 mil de fundo de suprimento, que existia isso. O outro tem direito a 60 mil. Quem era amigo do rei era de acordo com a cara do freguês, né, a situação ali. Então, oposição, hoje, então, sofreu, né? Sofreu, sim. O baixo clero sofreu bastante. Então, hoje, todo mundo está alinhado na mesma... Não existe mais baixo clero hoje. Não todo existe. Mundo... tratamento igual. Igualitário. Porque eu escutei... Desculpa, Paulo, mas e aí as medidas de controle? Havia na reconfiguração dos ganhos dos deputados, que nós fizemos a recomposição, cortamos os penduricários e a nossa VI subiu para 65 mil reais. Inclusive, nós temos um processo, estamos respondendo esse processo no Tribunal de Justiça. Nós achávamos que isso... não precisaria ter uma prestação de contas, até porque muitas instituições não prestam conta, essa que é a verdade, não prestam conta. O senhor não quer falar aqui, mas eu falo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos eles recebem verba indenizatória e também não é transparente, né? Secretários de Estado, secretário de município, tudo tem verba indenizatória. Para que a gente possa ter, vamos dizer assim, harmonia, eu consegui convencer todos os deputados e aprovei uma forma de prestação de contas por relatório. Tá? Então, cada deputado, a hora que faz a solicitação da verba indenizatória, ele tem que dizer onde que ele pagou. O que esse ele relatório para a mesa, ou para o TCE? Não, o relatório fica comigo. Quem fica com outros dados, notas, recibos, isso cada gabinete fica com o seu. Sim, posteriormente tem que prestar conta para o TCE. O TCE vem e audita isso. Tá, certo. Tá? Então, essa regulamentação nós fizemos depois que eu fiz a reconfiguração da VI. Então, hoje já até informamos o Tribunal de Justiça, porque isso
com certeza nós íamos perder essa ação se nós não tivéssemos um mecanismo que demonstrasse a forma como a gente aplica essa verba indenizatória. Mas hoje nós já temos, e que o que foi dito aqui é realidade, a maioria dos poderes e instituições não presta conta disso. E aí, eu questionei sobre a CPI do Ministério Público que está chegando aí e promete, não é? E já está balançando os ânimos de muita gente do Ministério Público. Mas parece que deu até que nem o senhor disse, tem gente que é mais ponderada, tem gente que é mais afoita, que não aceita argumentos que não sejam bem fundamentados. Deve essa CPI, em que pese essa boa vontade da Assembleia de estar sendo parceira, no sentido de investigar, deve pegar fogo, né? Porque tem gente lá no Ministério Público que é uma vaidade só, que fala de investigar, já esbraveja, já dá murro na mesa. O que o senhor entende, não é, que está por vir aí nessa situação da CPI do Ministério Público? Eu sou o bombeiro dessa história, Paulo. Até porque, como presidente da instituição, eu tenho também deputados que são muito afoitos, deputados que têm sangue no óleo. Tem uns midiáticos também, né? Tem os midiáticos. E eu preciso tentar manter essa harmonia, até porque o Estado de Mato Grosso perde com uma guerra institucional. A sociedade perde com isso. Então eu estou sim trabalhando, conversando com os promotores, mostrando que esse é o papel da Assembleia, realmente. E aí eu quero fazer um elogio aos deputados, que nós não falamos isso. Os deputados nunca tiveram tantas CPIs na casa. É demais. Vamos entrar nesse assunto. Tem muita CPI na casa, certo. né? Eu, por exemplo, estou segurando a instalação existe diversas... uma lei. Como é que a limitação de 3 CPIs. O regimento interno prevê 3 CPIs. Mas exceto caso haja... São 5 CPIs em andamento na Assembleia? Não, nós temos 4. Estão querendo estão querendo arrumar mais uma. Foi aprovada mais uma, mas não fizemos a instalação ainda. Eu vou esperar. Aí ficaria com 5, quer dizer, 2 a mais do que prevê o Nós regimento não temos interno. condição de tocar 5 CPIs na casa. Tá, deputado, mas eu queria que o senhor explicasse, não tem condições de ordem estrutural, mas de acordo com o regimento interno, há a possibilidade sim de que haja mais do que 3, quando se há aprovação por 2/3 ou mais dos parlamentares. Ou seja, até uma 6ª CPI pode aparecer. Vamos lembrar aqui que CPI é CPI das obras da Obra da Copa, o OSS, Ministério a CPI do Público MP e da carne. E a CPI da carne. Não, dos incentivos fiscais. Dos incentivos fiscais. A gente fala CPI da carne. A da carne foi igual aprovada. fala a CPI do VLT, não das obras da Copa. A da carne né? foi aprovada, mas não foi instalada ainda. Até porque eu tenho dito aos meus colegas que aguardem a instalação para que a gente tenha uma sala, tenha uma equipe. Então, deixa eu corrigir, que eu falei da CPI da carne e confundi com incentivos fiscais. CPI dos incentivos fiscais, CPI das obras da Copa, obra da Copa, estou parecendo Lula, né? Não consegue falar triplex, né, deputado? Obra da Copa, incentivos fiscais, OS, qualquer outra, me lembra aí. Vamos, Paulo Coelho? Ministério Público. Ministério Público. E agora, que seria dos frigoríficos. Frigorífico, carne e friboi. Tem 3 nomes. Exatamente. Mas assim, deputado, parece que para quem está de fora, que a criação dessas CPIs acaba sendo um instrumento político de barganha ou de alguns outros interesses pessoais de alguns deputados. Que na prática, né, essas CPIs, historicamente, acabam em pizza, né? Não dá em nada. Então a gente pode relatar aqui várias CPIs que foram criadas e que não resolveram absolutamente nada. Os relatórios, inclusive finais da CPI, são pífios, e, enfim. Então, assim, não está acontecendo isso nessa legislatura também, que algumas CPIs são criadas por algum interesse ou para ser utilizada como instrumento político? Olha, todas as CPIs que foram criadas tinham motivos muito reais, tinham motivos muito fortes para serem criadas. Você sabe que o Mato Grosso passou por uma convulsão, né, de, vamos dizer assim, de desonestidade aí em uma série de segmentos. Até uma turma presa aí, né? Então, eu acredito que isso foi reflexo desse tumulto. A Assembleia, eu tenho dito que ela realmente teve sua participação de culpa, não diretamente, mas na apatia, no momento na omissão, né, na medida que não conseguiu fazer os debates corretos, ela teve sua parcela de culpa. Mas, deputado, analise comigo aqui, vê se o senhor concorda ou não. A CPI da carne, friboi, frigoríficos, que seja,
o foco, não é o mesmo dos incentivos fiscais, porque o que está se questionando em relação aos frigoríficos, um dos pontos é justamente esse, né? Está recebendo incentivo ou recebeu incentivos e que não deu a contrapartida social e aquilo que foi combinado de forma Não, Paulo, em termos de contrato. Você está errado, não é só isso. A CPI da carne, eu acredito que ela tenha que ser da carne, ela tem que pegar toda a cadeia produtiva da carne. É algo que eu estou debatendo com os meus colegas, inclusive. Não pode ser só dos frigoríficos. Nós temos que discutir tributação da carne, temos que discutir a falta de produtividade, porque nós temos o maior rebanho bovino do país, mas as carcaças nossas não são tão boas quanto do Uruguai, o aproveitamento da carne. Tanto é que o governador lançou o Instituto da Carne de Mato Grosso. Isso eu achei uma ideia muito boa do governador Pedro Táxi nesse sentido, de ter um selo de qualidade para a nossa carne, para vender a nossa carne. Mas o ponto-chave dessa CPI é o cartel formado por 1 ou 2 frigoríficos. Tá? Esse cartel porque esses frigoríficos estariam, lógico, se beneficiando de incentivos fiscais, mas forçando, tabelando a carne, impedindo o livre comércio, mantendo várias plantas fechadas. E arrebentando com o pequeno produtor. Exatamente. Então, isso acaba refletindo, por exemplo, nunca o boi em Mato Grosso teve uma discrepância tão grande como está tendo em relação a São Paulo. Tem muito gado saindo de Mato Grosso para bater em outros lugares. Sim. Então, isso talvez não, esse é o foco principal. Pois é, mas aí o senhor tem aí, na incentivos fiscais, dia 22, inclusive agora, o presidente da Friboi, da JBS, vai depor a CPI da sonegação. Não, e só essa brincadeirinha aí, o Estado perde. E o Nininho, o presidente da CPI da carne, e a CPI da carne também está focada, né, Paulo? o senhor falou dois grandes frigoríficos aí, um deles é a JBS, que tem aí quantas plantas aqui no estado. Se correr o bicho pega, se ficar, tudo vai cair na Friboi. E não é o caso de fazer fazer uma junção, sei lá, uma composição, fazer um trabalho conjunto entre as duas para evitar até a própria estrutura. Ou abrir mais uma vertente, né, de investigação. Eu acho que pode. Ampliar o objeto de... Eu entendo. Essa CPI do boi, ou da Friboi, ou do JBS, ela foi aprovada no momento que eu não estava aqui, eu estava em viagem com o governador, nós fomos apresentar Mato Grosso aos Emirados Árabes, mas foi aprovada. Faltou só 2 deputados, eu e o Dilmar Dal Bosco, que estávamos em viagem. Então também nós não deixaríamos de assinar. Eu acho que foi por unanimidade, basicamente. Mas eu acho que pode ter essa integração, sim, Paulo, tá? Mas o foco, como eu falei para você, o foco vai ser um pouco diferenciado. Mais profundo, não é? E o prazo para a conclusão dessas CPIs, né? Muitas estão pedindo prorrogamento, enfim, prorrogação, desculpa. Mas assim, como é que o senhor está analisando isso? São muitas CPIs, pouca estrutura para atendê-las e os prazos estão aí, algumas chegando já num prazo limite. Como administrar tudo isso, né? Já pela ânsia dos deputados em estar com sangue nos olhos em alguns setores, isso pode não ter fim, né? E tem custo financeiro também, que o Juninho falou que custa cada uma, no mínimo, R$500 mil só para começar a história. Até consultorias estão sendo contratadas para dar suporte técnico para CPIs. Nunca CPIs do Estado da Assembleia tiveram tanta estrutura como dessa vez. Todas elas Aquela têm reclamação do Oscar Bezerra, uns meses atrás, com relação à CPI da Copa, então já foram superadas. Foi inicial, Carla, no momento que nós não tínhamos licitações para contratação de consultorias. Hoje nós temos isso. Mas graças a parcerias também que são feitas. Nós vamos falar também da CPI da Copa. Só para concluir, você estava me perguntando do tempo. Eu já cheguei a um acordo com o Oscar Bezerra, agora estou chegando a um acordo com os presidentes, Zé do Pátio, já cheguei a um acordo com o Dr. Leonardo para o término de todas essas CPIs. Tá? Então, eu acredito que já existem prazos limites para elas terminarem. Não sei se o senhor está sabendo, eu não quero fazer fuxico, mas já fazendo de alguma forma,
A CPI da sonegação fiscal acaba de aprovar internamente ali, né, o entendimento de que a CPI da sonegação deve se estender até setembro. Bem diferente do que o senhor está querendo aí, que ia acabar logo. Mas essa prorrogação, essa aprovação lá dentro da CPI, ela não é que ela não vale, ela vale, mas ela precisa ter o aval do plenário. Isso vai para o plenário. Se o plenário entender que não vai ter, não vai ter. Pronto, o plenário é soberano a qualquer decisão. Deputada, já que nós estamos falando em CPI, eu quero pegar um gancho aí que o senhor me deu. O senhor esteve nos Emirados Árabes. Eu gostaria de saber a sua visão de lá, a visão que o senhor teve de lá, se realmente é produtivo ir para os Emirados Árabes e tentar negociar com essa turma. Que tipo de negócio podemos fazer? Quero ouvir isso do senhor. E, pegando um gancho também da questão das CPIs, quero tocar no ponto que é a CPI das obras da Copa. O senhor vai responder depois do intervalo para mim. O senhor está presidindo a Assembleia, obviamente o senhor participa de todas as CPIs, né, de uma forma ou de outra, mas o senhor, como o senhor esteve nos Emirados Árabes com o governador Pedro Taques, o senhor também esteve em Portugal, se não me engano, com o Riva, com o Silval, com o Éder, Sérgio Ricardo, para verificar o VLT e dar o aval para este modal que nunca foi concluído e talvez nem seja concluído, embora o secretário Quileto tenha falado que vai. Mas o senhor esteve lá e o senhor deu esse aval. O senhor se arrepende de alguma forma de ter participado disso? Antes do senhor se arrepender, eu tenho um recado para você, um recado da Unimed Cuiabá. Se a sua empresa tem 4 pessoas ou mais, Unimed Fácil é o plano certo para você. A partir de R$ 89,90 por pessoa, você pode contar com um plano completo. Pronto atendimento 24 horas, consultas, internação, cirurgias, vacinas, exames, farmácia e tudo mais que a saúde de seu colaborador precisa. Ouviu só? É muita vantagem a partir de R$ 89,90. Ligue 3612-3101 e faça já o seu Unimed Fácil. O Paulo Coelho já fez o dele. Voltamos em 1 minuto. Bastante só. Até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado Guilherme Maluf, que é presidente da Assembleia. Eu deixei a pergunta no intervalo sobre o VLT. O deputado esteve em Portugal, com essa turma aí que está presa. Lembra aí que o Paulo Coelho falou? Falei no depois o Paulo fala. Falei no intervalo. Depois o Paulo fala. Fez uma resenha aqui. E o senhor deu total aval, total apoio, tirou fotos lá com o VLT. Eu queria saber se o senhor se arrepende de alguma forma de ter participado disso, deputado. Ok, Foi um escândalo o VLT, vamos... Não, mas eu não me arrependo, não, de forma alguma. Eu continuo acreditando que Cuiabá merece ter um meio de transporte como o VLT. Merece, com certeza. Então, só traçando uma conjuntura passada, não merecia ser gerida por quem foi. Eu candidato a prefeito de Cuiabá, defendi muito essa questão. E a mobilidade urbana no nosso município é um tremendo gargalo, é um desafio para qualquer governante, para qualquer prefeito. Então não conhecia o VLT, tive a oportunidade de conhecer, voltei defendendo o VLT por ser um meio de transporte moderno, silencioso, sustentável, então seguro. E caro. Então, Paulo, lógico que é mais caro que o ônibus, não tem dúvida. Se não houver subsídio, então, aí que fica mais caro ainda. Exatamente. Mas Cuiabá merece, a população também, né? Então, eu defendi. Agora, ninguém esperava uma loucura que foi feita de fazer um projeto. Aliás, nem executar uma obra sem projeto. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Certo? Então, como é que nós íamos... lógico que isso é um case, infelizmente, mundial. Todas as instituições de fiscalização falharam nesse caso. Inclusive a Assembleia, Ministério Público, CGU, TCE, TCU, enfim, todas falharam. Então, mas a principal dessas falhas talvez seja o mecanismo de licitação, que é a tal da RDC. E essa eu acho que é a principal dessas falhas, que permite que a pessoa que está construindo elabore os projetos no decorrer da obra. Da obra. Certo? Então,
Infelizmente, isso foi criado para atender a Copa e Cuiabá hoje está pagando um preço alto. E defendo isso na tribuna da Assembleia, que o governador retome o VLT, ele é sensível a isso, lógico, vai retomar o VLT com critério, sabendo que custo, sabendo qual é o projeto. Então, infelizmente... O senhor que é do partido do governador, o senhor sentiu o desejo pessoal dele de concluir essa obra? Eu tenho certeza que todo mundo que vê uma obra que já foi investida 1 bilhão na obra, ninguém quer deixar perder isso. Então, deputado, tá, mas aí o prefeito Mauro Mendes já está recuperando a prainha. Quem Os passa pela prainha, né? não é de canteiros não, porque a gente fala canteiros, as pessoas pensam que vai fazer ali colocar uma árvorezinha, colocar uma grama, não, ele está asfaltando a parte que seria a linha permanente do VLT, a chamada linha permanente. Está uma camada grande de brita ali, vai ser jogado um asfalto. Creio eu que vai ser aberta a avenida, vai ser feito ali, vão ser feitas ali faixas de rolamento, né? E aí, em contrapartida disso, o governo quer completar a obra, mas aí a gente vê o prefeito reasfaltando a avenida, quer dizer, o cidadão que está em casa fala, vou dar adeus ao VLT, vou esquecer esse negócio. É isso, deputado. Eu não conheço o projeto do Mauro Mendes, tenho notícias que ele quer realmente revitalizar a prainha. Sim. Tem aqueles gelos baianos. Já começou a passar a brita ali, então, vai tirar o gelo baiano, que aliás é horroroso. Mas o que ele alega é que é temporário, né? Porque o gelo baiano está matando, né, então, as pessoas. Inclusive nós falamos isso aqui no Conexão Poder quando ele esteve aqui. Arranca esse negócio, bota asfalto lá e põe para rodar. Isso não significa que o VLT não seja concluído por conta dessa obra. Eu também acho que ela não restringe a obra do VLT, mas pode ser um custo a mais? Pode ser um custo a mais. Cobrado do consórcio depois. Exatamente. Aí, justiça, né? Chegou o VLT consórcio... na prainha, aí o senhor pode abrir a prainha agora e fazer o seu VLT. Porque o consórcio não foi notificado para retomar a obra e nem retomou, né? Então, eu também entendo o prefeito que ele quer ofertar uma via de transporte mais segura, mais rápida e hoje, infelizmente, isso não acontece. Já morreu gente batendo no... Vai esperar concluir um VLT que nem sabe quando que vai ficar pior do que morrer, André, Não, pior do que morrer não tem nada, não. Não tem, desculpa aí. O senhor é médico. Ato falho do deputado. O senhor é médico e tudo bem, clínico geral, mas pior que morrer. Não, eu queria Como é que você dizer... sabe? Você nunca morreu. Não, mas eu não quero saber também, não. Você também não quer saber? Ô, Ricardo, tô na fila, Foi o ato falho. Tô bem por aqui. Ato falho, conclua teu raciocínio, deputado. Não, eu acho que o prefeito tem razão. Tem mais que passar o asfalto. Continuo defendendo o VLT, acho que ele quer ofertar uma via mais rápida, para um acesso, uma mobilidade melhor. Não tem data de conclusão do VLT. Vai deixar Cuiabá do jeito que está? Não tem Cuiabá está horrorosa, a prainha está horrorosa, as pessoas passam por ali e dá vergonha de ver aquilo, o trânsito está caótico. O prefeito tem mais que passar o asfalto lá mesmo e botar o trânsito para fluir. Está corretíssimo. Pelo menos é a minha opinião. Bom, a gente ficou devendo no primeiro bloco ainda a questão da explicação do projeto 380, decreto 380. Da nova tribuna. Do ICMS. Cálculo do ICMS. Deputado Guilherme Maluf, essa discussão, ela não tinha que ser mais a miúde, de forma tranquila, espontânea do governo, porque agora ela está sendo mais a miúde, porque houve uma pressão e o governador sabiamente levou lá para julho. Mas não tem que ter mais e entender mais as reivindicações do segmento, que não só o tempo, eles querem também outros adendos mais ali nesse projeto aí. Como que o senhor vê esse clamor, especialmente da classe empresarial, que se não for atendido, pode resultar, segundo eles mesmos, CDF, enfim, em demissões, enfim. Qual que é a avaliação do senhor? A minha avaliação é que houve uma falha, tanto na interlocução com a Assembleia, quanto com os empresários. Faltou a participação da Assembleia, é algo muito importante, tanto é que quando trouxeram isso para discutir na Assembleia, realmente havia tava uma guerra, vamos dizer assim, com o segmento empresarial, não aceitando o decreto. A proposta de vários deputados que se resumiram numa única proposta, deputado Dilmar Dal Bosco, inclusive a minha, deputado Oscar, deputada Janaína, de que fosse feita uma comissão junto com a Assembleia, estendesse o prazo e vencer agora, em abril. 1º de abril. Nós estendemos isso mais 3 meses para que a gente pudesse compor uma nova alternativa
E, sobretudo, o governo, desde que assumiu o mandato, vem dizendo que vai fazer uma reforma tributária. Mas é tão importante esse decreto que eu acredito que nós temos que discutir toda a reforma tributária nesse momento. Até que, pelo princípio da anuidade, tudo que for feito agora só vai valer para o ano que vem. Então, aí já estamos no 3º ano de governo. E o governador entendeu isso e convocou sua equipe técnica, indicou 3 secretários, Paulo Tax, Brustolin e o Marrafon, para que, junto com a Assembleia e os empresários, fizessem um reestudo desse decreto para que a gente pudesse ter uma nova alternativa. Ou seja, esse texto pode ser mexido. Agora, não tenho dúvida que o objetivo... Mato Grosso é o único estado que tem uma tributação diferenciada dos outros. Então o governo entende, e eu concordo com o governo... A economia é diferenciada, né? Aqui nós temos a economia... Mas a forma de arrecadação, o tal do antecipado, carga média... Uma previsão perigosa tá essa. Certo? Enfim, nós temos uma arrecadação muito diferente, a tributação, perdão, é muito diferente do que se pratica em outros estados. E o governo tem essa responsabilidade de trazer o Mato Grosso para um patamar nacional, especialmente também para que com o livre comércio, hoje nós temos alguns segmentos aqui que têm benefícios fiscais que impedem outras empresas de estar acessando o Estado. Então, Mas tirar esse benefício fiscal dessas empresas já não era uma maneira de arrecadar um pouco mais, deputado? Aí existe uma série de ações que tem que ser feitas, André. E consequências também, porque o cara pode vazar daqui também. Não, já tem algumas vazando se nós não fizermos essa reforma. Então, o intuito do governo, o objetivo do governo é muito importante. Mas faltou essa interlocução que acredito que agora nós vamos corrigir isso. Eu quero voltar num ponto que eu toquei no intervalo sobre os Emirados Árabes. Ok. O que o senhor trouxe de positivo de lá? O que o senhor percebeu dessa visita, deputado? É a segunda viagem internacional que eu acompanho o governador. Eu já fui a Nova York e agora fui aos Emirados Árabes. Que é lá que está o dinheiro, não é? Do petróleo, né? Lá que está o dinheiro, não é em Nova York, como o pessoal pensa, não, é nos Emirados Árabes que é o dinheiro. Lá tem o que a gente chama dos fundos soberanos, que detêm bilhões de dólares, e sem dizer que ali é um entreposto, eles chamam de um hub, onde recebe mercadorias do mundo inteiro. O mercado consumidor é muito grande, então, né? E dali vai para o Oriente Médio, vai para a Ásia. Então é um entreposto comercial importantíssimo. E o Pedro teve essa sensibilidade de querer vender Mato Grosso. Hoje nós temos uma produção enorme, gigante, e precisamos agregar valores à nossa produção. Então o intuito era realmente mostrar o nosso potencial, atrair empresas para que pudessem fazer o investimento nos nossos produtos, especialmente nos nossos commodities, na nossa produção agrícola. Tanto é que nessa viagem nós fomos acompanhados pelo presidente da Climate, presidente da FAMATO, presidente da AMPA, presidente da ProSoja. Então todas essas instituições do agronegócio nos acompanharam nessa viagem. Então o Pedro fez uma palestra, fizemos um relacionamento, um network, como a gente fala, com diversas instituições, e com isso nós esperamos conseguir novos negócios para Mato Grosso. Sim, deputado, o senhor também é empresário, além de médico, deputado, o senhor é empresário do ramo hospitalar, só para contextualizar aqui. Nós vamos ter que esperar sheiks árabes virem aqui para que a gente tenha uma produção menos primária, para que a nossa produção de commodities acabem tendo mais, não seja só commodity, que a gente tenha valor agregado, porque commodity não tem valor agregado algum. Para que a gente possa industrializar a soja, estou parecendo o Lula, né? Industrializar a soja, industrializar o algodão, industrializar tudo que a gente fabrica, produz aqui, que a terra produz. Como é que nós vamos vender commodity? Commodity sobe, desce. Tem outras alternativas, mas para isso nós precisamos sair dessa lama. Estou perguntando agora para o empresário. O país, né, infelizmente, do jeito que está hoje, nessa atualidade, onde você tem 10 milhões de desempregados,
você não tem como financiar novas empresas, uma série de burocracias a nível nacional. Fora a roubalheira, né, deputado? Então nós não temos crédito, estamos vivendo um descrédito junto total à comunidade internacional. Então, Pedro, você tem duas alternativas, você vai ficar chorando ou você vai sair da crise e tentar viabilizar. Sim, tem então, alternativas. o governador, ele se utilizou de duas estratégias. A primeira, vender o país, o Estado, perdão, para o mundo internacional, os nossos produtos. Quando ele fala em vender, ele fala vendendo no bom sentido, tá? Lógico, vender a imagem, atrair as empresas. Teve um aí que vendeu até a alma, né? E o outro mecanismo que ele utilizou foi a união dos governadores aqui da região do Centro-Oeste, mais a Amazônia. Então, com isso... Está lá o consórcio Brasil Central que exatamente, está em atividade. Tentar otimizar esses recursos que cada um tem. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Seria ótimo se nosso país estivesse vivendo um novo momento, mas para isso nós temos que ter mudanças nesse país, desse jeito não vai. E você tem razão quando você fala que é passado, nós temos que entender que é passado essa questão só de produção, produção agrícola, commodities. Nós precisamos agregar sim valores, trazer indústrias para manusear essa nossa produção. Manda a soja lá para a China e depois compramos a soja em formato de óleo, enlatado. Mas enquanto nós não temos... Enlatar a soja aqui, né? Vamos gerar emprego aqui. Esse ponto que está pegando, está faltando para o Estado. Né, outra estratégia importantíssima é a nossa ZPE em Cáceres, que realmente agora saiu do papel. Parece que agora sai do papel. Saiu já. Desencanta, né? Então nós vamos ter também... O Collor prometeu lá na campanha dele, em 89. Você lembra disso, né, Ricardo? Agora, eu acho que as medidas estão sendo tomadas. Lógico que seria muito bom se nós recebêssemos uma ferrovia, a transoceânica, mas já prometeram tanto. Não vimos nada disso. Então, nós vamos fazer o nosso dever de casa, vamos nós mesmos procurar parceiros internacionais para que Mato Grosso continue sendo a vanguarda do agronegócio. O que você quer dizer que não dá para ficar dependendo do governo federal? Não dá. Aliás, pegando o gancho do governo federal, o que é que você está achando dessa situação toda que o país viveu na última sexta-feira? O ex-presidente quase indo para a cadeia, a presidenta perdida e o país indo para o buraco, mais uma situação assim controversa, porque na sexta-feira, com o ex-presidente quase indo para a cadeia, a bolsa explodiu e o dólar despencou, o que deveria num país civilizado ser o contrário, né? Como é que o senhor está vendo toda essa situação como um bom tucano? Bom, como um bom tucano... Está vibrando, né? O senhor está vibrando? Eu estou convidando todo mundo para ir para a rua mesmo. Dia 13. Mostrar a sua insatisfação, mostrar que não é esse o país que nós queremos para nós e para os nossos filhos, para o nosso futuro. Nós merecemos muito mais que isso. Além do Brasil ser um país que tem instituições sérias, é um país rico, tem um potencial enorme. Você acha que agora o impeachment é inevitável? Eu não tenho dúvida, que é questão de tempo. A casa caiu, deputado? Caiu, a casa caiu. Caiu a casa, caiu o triplex, caiu o sítio. Então, caiu tudo. Você acha que vai ser melhor com o Michel Temer, o vice-presidente? Não, eu acho que nós temos que passar esse país ali para realmente fazer uma nova eleição para o país. Você não está puxando brasa para a sua sardinha, não? Deixa eu só concluir, porque Paulo. tem o Aécio Neves que entraria nessa concepção que você está colocando aí. Peraí, Paulo. Nem Dilma, nem Temer, Aécio. A Ana tocou no TSE. ponto-chave que o deputado conversou com a gente nos bastidores sobre a tese que ele tem do Michel Temer. Eu gostaria que ele explanasse um pouco essa situação sobre o Michel Temer e essa situação toda que está acontecendo. Eu acho difícil o país ter uma mudança sem passar pelo PMDB. Sim, mas teve o dedo do Michel Temer nessa articulação toda aí do Deucídio e delação daqui, delação de lá. Não, é muito, há uma conspiração e derruba a casa daqui, derruba a casa é muito estranho. Montaram a casa. Praticamente nós sabemos que o Michel Temer montou. Está unido com o PMDB. A pergunta: Michel Temer teria montado uma casinha para Dilma e Lula? André, você está fazendo um exercício de futurologia aí muito pesado. O senhor que me falou isso aí nos bastidores. André não guarda segredo. Eu acredito na importância do PMDB para
fazer essas mudanças, até porque ele tem uma grande maioria no Senado e na Câmara Federal, mas se for uma transformação eleitoral, se houver uma nova eleição, provavelmente ele não ganha. E aí realmente o PSDB tem tudo para assumir o governo federal. Quem cai primeiro, a Dilma ou o Eduardo Cunha, na sua opinião? Ou vão morrer abraçados os dois afogados na praia? Olha, eu acho que os dois morrem abraçados, viu, Paulo? Tá difícil saber quem cai primeiro, né? Não fala em cair, Ana Carla. Esse negócio de cair aqui Todo é mundo tá complicado. caindo. O problema talvez seja que o PSDB esteja entendendo que a saída da Dilma, a queda da Dilma, signifique a ascensão do PSDB. O que pode não ser também, deputado. As ruas estão aí, dia 13. Em tese seria, mas não é nada garantido. Porque o PSDB já teve lá, inclusive. Já teve lá. Não está aí. FHC também prometeu um monte Paulo, de coisa, não fez. Teve lá, mas conseguiu a estabilidade econômica. O Plano Real está dizendo. Né? Exatamente. Conseguiu uma série de medidas aí. Conseguiu. E acredito que hoje o PSDB tem maturidade para reassumir o país com uma... Não estou falando que não houve problemas durante a gestão do PSDB. Teve uma série de problemas. Mas eu vi uma fala do Fernando Henrique Cardoso muito interessante, que nos piores momentos dele, ele nunca perdeu a credibilidade. Então, isso é muito importante. Pelo menos ele nunca foi. É o que a Dilma não tem. Pelo menos ele nunca foi tão mal avaliado, né, nas pesquisas. Eu nunca vi uma pesquisa dele também com tão pouco, né, com a rejeição tão alta como ocorre agora com a presidente que o André O secretário Ricardo de Freitas deixou com o senhor um papelzinho sobre aeroporto. Qual é a situação do aeroporto? Nós estávamos conversando. Nosso aeroporto sucessivamente aí é o pior do país, né? Sim. E essa é uma das obras inacabadas da Copa que nós não vemos. É vergonha, né? Não estamos vendo uma luz no final do túnel. Então, nós devemos nos unir aí ao governo não, mas quem me procurou tentando fazer uma articulação, a bancada federal, o deputado Nilson Leitão, o deputado Vitório Galli, no sentido de nós tentarmos nos unir e estudar, debater, ver o que realmente falta para que o nosso aeroporto possa aí terminar, concluir essa obra e sair dessa lanterninha que hoje se encontra no nosso aeroporto. Porque se você passa na frente do aeroporto, é um aeroporto imponente, né? Se você for no de Campo Grande, você vai ver que é um aeroporto chinfrim, perto do nosso. O de Goiânia, idem, são cidades maiores que Cuiabá. O que falta ali é o atendimento ao usuário, que não existe, a estrutura interna que não existe, nem ar-condicionado transformar funciona. em um Inclusive, aeroporto internacional transformar também. em internacional, coisa que... Inclusive, André, trazer uma base aérea para cá, que é fundamental. Nós já temos um evento internacional que o governador está organizando, que é a Feira Internacional do Pantanal. Que os nossos vizinhos não vão nem poder vir nós diretamente. Temos aí já marcada a vinda do governador da província de Santa Cruz de la Serra num avião particular, para que a gente possa aí reinstalar aí o aeroporto internacional. Mas eu estou acreditando que se nós não corrermos com essa obra aí, nós não vamos conseguir ter esse evento internacional aí e reinstalar. Esse foi mais um escândalo das obras da Copa. Mal feito, superfaturado, eu acho, não tenho certeza de nada, estou fazendo conjectura aqui. Até porque os fingers são aquelas pontes que o cidadão desce para ir direto para o avião, para não ter que andar na pista. Só colocaram um até hoje lá e nunca funcionou. E todos que foram comprados, acho que foram 6 ou 7, são sucatas do aeroporto de Congonhas. Eu não sabia desse dado. Isso é um escândalo. É ou não é, senhor Ricardo de Freitas? É um escândalo. Comprar sucata chuva, né? E as pessoas descem na chuva, quer dizer, nem a sucata do aeroporto de Congonhas nós conseguimos instalar lá. Enfim. Antes de encerrar aqui, eu sei que a gente está no último bloco. Conclua o teu raciocínio sobre o aeroporto. Eu queria só... Meu raciocínio é o seguinte, não está dando conta de fazer, não estamos dando conta. Passa para a iniciativa privada. Isso. O Brasil perdeu um tempão, o PT atrapalhou o transporte aéreo do nosso país durante muito tempo, já tinha que ter privatizado esses aeroportos há muito tempo. Então, Cuiabá, espero que isso aconteça em Cuiabá para que a gente possa ofertar
O senhor defende a privatização do Marechal Mas Rondon? primeira empresa, né, que foi contratada tem Terminar que concluir a obra, né? Ou já Que é uma entrega empresa para a privada. concessão terminar a obra e pronto. Gastaram mais de 100 milhões na obra e a obra está lá ainda de perna para o ar. Enfim. Deputado, Estamos indo para o nosso final, Paulo deixa eu Coelho. perguntar, O senhor faz tô uma querendo única pergunta. meia hora querendo fazer uma pergunta aqui, eu não Faz posso. meia hora que só o Você senhor fala. faltou domingo Coitado. passado. A Janaína Riva esteve aqui no domingo entrevistar a passado, Janaína chamou ele Riva de aqui. Faustão, porque ele fala demais. Mas, pois é, eu sou Faustão e não tô, que é meia hora querendo fazer uma pergunta aqui. Ricardo, cadê o Ricardo? Estou chegando. Ah, tá lá. Meia hora querendo fazer uma pergunta, eu não consigo fazer. O senhor aqui. vai cair, Ricardo, seu Paulo Você Velho. esteve lá no Você Repórter já- MT, você sabe como é que eu sou para perguntar, né? O deputado também esteve lá no Repórter MT. O Ricardo deixou. Teve você também. perguntar. Aliás, está convidado para ir semana No que vem. O Repórter Ricardo MT de já novo. está feito o compromisso com o senhor de levá-lo lá semana que vem para uma entrevista no estúdio do Repórter MT, tá bom? O senhor Lá o senhor ganha a caneca. disse aí no primeiro bloco, né, descartando a possibilidade de disputar a prefeitura de Cuiabá, não é? E aí o seu colega, Wilson Santos, defende que o PSDB tenha candidatura própria nesse ano para prefeito de Cuiabá. Porém, tem esse entendimento amigável, não é, de amizade mesmo, entre o governador e o prefeito cuiabano, que pode significar uma aliança PSDB-PSB. O senhor está de que lado? Do lado do Wilson, com candidatura própria, ou o senhor está do lado onde está o do governador, governador Pedro de apoiar a reeleição do Mauro Mendes? Com indicação de vice. E quem seria esse vice? O senhor? Paulo Tax? Eu gostaria muito que Cuiabá tivesse um prefeito tucano. Até porque fui candidato aí, disputei a eleição à prefeitura. Então é um sentimento que eu tenho. Mas eu não acredito que nós vamos reunir condições e vamos dizer assim, romper um acordo que há entre o governador e o prefeito Mauro O senhor acha Mendes. que vai, Nós devemos sair alinhados com ele sobre a questão da vice. Existe mesmo essa discussão da vice, inclusive a indicação do secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, para ocupar o cargo? Em nenhum momento foi colocado isso. Aliás, nós nem discutimos os nomes de vice dentro do partido. Mas que o vice seria do PSDB foi discutido. Foi sim, foi discutido sim. Mas é uma nomes exigência não. do partido isso ou não? Não, eu acredito que o partido que tem projeto nacional, que tem o governador do estado, nós temos que ou estar na cabeça de chapa da capital ou Mas ter quem a são os vice. nomes para vice? O secretário Permínio Pinto, o secretário Paulo Tax, quem são os Já outros? estão falando em Marcelo Duarte Monteiro. Marcelo Monteiro, Bom Marcelo nome, Maluf. bom nome. Marcelo Maluf. Ó, tá entrando na família. Acho que o já. Marcelo Maluf tem a sua preferência aí. Já está trabalhando em causa própria. É um cuiabano, uma pessoa séria, familiar, Empresário de sucesso. familiar, ué. Fala que não é sério pra você ver. Você acontece em Não, mas casa. é mesmo. O histórico do Marcelo Maluf é bom. Brincadeira, É bem respeitado no meio. Você acha que o empresário, Paulo Tax grande está empresário. na frente aí nessa corrida aí? Eu acho que o Paulo Deputado. Tax não tem o perfil e não iria querer. Ele também não quer, já falou que ele Ele já disse tá que não quer, preocupado jurou com de isso, pergunta não. que não quer. Pergunta, Ana Carla, mais uma para encerrar? Não, eu quero Para saber. deixar o Não, deputado ir embora? agora ele já respondeu com relação à prefeitura de Cuiabá, né? Eu ainda queria voltar na questão do TCE. Como é que está essa questão da liberação da vaga na justiça, se a Procuradoria da Assembleia está correndo atrás disso, em que pé que está esse processo aí para liberar essa vaga e aí a Assembleia poder indicar se é ela que vai indicar mesmo? Olha, eu até tive fazendo um estudo, Ana Carla. A vaga está na relatoria do ministro Fachin, No STF, né? no STF. Há alguns questionamentos sobre se realmente a vaga é da Assembleia ou se é dos auditores ou conselheiros substitutos. Inclusive, quem entrou na justiça foram os próprios auditores, né? Exatamente. Na época daquela indicação da Da Janete Janete Riva Riva. para a vaga. Então, mas há um questionamento também de uma legislação do Sérgio Ricardo, que diz que esses conselheiros só poderiam alçar aí a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas após 15 anos, me parece. 15 ou 10, deputado? Há 10 anos. 10 anos, né? Então, há um questionamento da constitucionalidade dessa emenda do Sérgio Ricardo. Então, são algumas discussões de quem é a vaga, se é constitucional ou não essa emenda. Mas tem previsão de quando isso vai se desenrolar? Né? Porque já está aí, o quê? Há mais de um ano, né? Mais de um ano, quase 2 anos, né? A justiça nossa ela não é tão rápida assim, né, Ana Carla?
Mas também existiam comentários que haviam interesses de que isso fosse realmente prorrogado para que desse tempo das acomodações acontecerem e aí indicar um nome para essa vaga. Mas é muito difícil você chegar para um ministro desse e falar para ele, não, segura não aí o processo. Segura, dá uma seguradinha aí. Se bem que os caras fazem isso também, né? Segura aí. Existe tráfico de influência põe na gaveta, em todas as instituições, né? Falando em processo, inclusive no judiciário. Falando em processo, a minha produtora Márcia Massa colocou aqui na nossa pauta um possível ajuizamento de uma ação contra o governo do estado cobrando um repasse de 30 milhões de um suposto excesso de arrecadação em 2015. É isso mesmo, deputado? Se você for pegar só pelo FIPLAN, há sim um excesso de arrecadação. E aí isso tem que ser repassado para o 12º da Assembleia e do Tribunal de Justiça. Só que há um questionamento. E aí nós... Esses 30 milhões são a parte da Assembleia. Só da Assembleia. Qual o questionamento, deputado? O questionamento sobre a receita do Estado. Se realmente houve essa evolução ou não. E o conselheiro Antônio Joaquim está de parabéns que, já disse, não conseguimos resolver isso de uma forma muito rápida. Então está instituindo uma consultoria, está contratando os próprios auditores, uma força-tarefa para estabelecer a receita do Estado de Mato Grosso. E com isso saber se houve realmente excesso de arrecadação, se é aquela arrecadação daquele orçamento ou não. Então, nós não vamos entrar com nenhum tipo de ação até que o Tribunal de Contas do Estado nos responda qual foi a arrecadação do Estado. O governo não respondeu isso? A Assembleia não solicitou ao governo? Então, mas há uma discussão sobre se há ou não isso. Então, nós precisamos ter... mas mesmo com essa relação próxima que o senhor tem com o governador Pedro Táxi, não dá para... Mas tem que ser institucional com mais isso, facilidade, André. deputado? Eu não posso... eu acho que está certo. Não dá. Esse é o tipo de coisa que tem que ser apurado. Mas facilitar o trâmite da situação. Não, facilitar, facilita. Mas eu tenho que comprovar. Aí eu tenho que fazer uma auditoria. Se o tribunal já está fazendo auditoria, então eu vou aguardar o tribunal resolver e aí nós tentamos resolver isso de uma forma administrativa e, caso contrário, institucionalmente a Assembleia tem que tomar as medidas judiciais. Tá certo, deputado Guilherme Maluf, quero entregar para o senhor aqui mais uma caneca do nosso programa, no oferecimento da Tubarão Esportes, que é a nossa parceira aqui com essas canecas. Ricardo está com... O endereço está aí no seu vídeo. Tá querendo uma, né? Tá na bronca. Acho que ele vai pegar do O senhor, Ricardo hein? está na bronca porque ele não ganhou. Ele esteve lá no Repórter MT e não ganhou essa caneca. Vou lhe cobrar de novo, vá lá essa semana, a partir de amanhã, segunda-feira, sua canequinha está lá. Tá bom, senhor Ricardo de Freitas? Para quem não sabe, Ricardo de Freitas é o secretário de imprensa da Assembleia Legislativa. Está aqui a sua caneca, deputado. Coloque mais uma no seu gabinete, o senhor já deve ter umas 4 lá, se não me engano. 3. Essa é a terceira André, e a quarta. Fazer um agradecimento. Quer fazer mais uma pergunta? Um agradecimento aqui, já deputado. Fez tanta pergunta hoje. Faz um agradecimento ao deputado Maluf, porque talvez que cobre política aqui em Cuiabá, do jornalista que cobre política, eu sou o que mais perturbo o deputado Maluf. Não, você é o mais chato. Ele falou que desde o início, quando ele entrou na carreira política, hein? Não, então, eu falo hoje atualmente porque tem o Repórter MT, tem a Rádio Capital e tem o Conexão Poder. Quer dizer, aí estamos convidando o deputado Maluf para ir lá no Repórter MT de novo. Quem deve entrevistá-lo? Esse que vos fala. E eu quero agradecer pelo seguinte, porque o deputado Maluf sempre nos atende. Sempre. Quando não atende o telefonema, ele retorna, participa ao vivo na rádio comigo, participa aqui, participa lá no... Quero agradecer ao senhor, porque é uma obrigação do agente público, mas nem todos pensam assim. Todos fazem, né? Nem todos retornam. Fazer esse registro, não agradecimento, pelo menos esse registro aí, porque isso é importante para a gente que tem o compromisso de levar informação para quem nos ouve, nos lê, não é? E nos assiste também. Agora ele também vai dar entrevista para outros sites, né? Não, você entende assim, mas não é. Você me conhece muito bem que eu não sou disso. Eu estou fazendo esse registro porque, afinal de contas, para a gente que está aí na... E você cobra muito disso lá no site, cobra muito aqui. Cadê? Não ouviu o Maluf, não sei o quê, não sei o quê. Aí está aí o registro de que... Aqui está um exemplo de que sempre assistindo a gente. Ele não encerra, você reparou, Ricardo? Ele vai, ele não encerra, rapaz, impressionante. Tchau, Paulo, obrigado. Obrigado a você, obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Ana, mais uma. A Aninha apareceu depois, ó. De uns dias. Tchau, André, obrigado pela presença aqui, boa sorte. Tchau. Boa semana, sua mão não alcança lá, deputado. Tudo de bom. Boa semana para o senhor, boa sorte no seu trabalho, sucesso aí
carreira política, empresarial também do senhor. Sem caso, obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal, canal 22. Agradeço também a presença do Ricardo Freitas e do senhor Igor Tax aqui no estúdio. Obrigado, até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Acidentes domésticos. Um segundo de descuido, basta.